Fala aí, meus amigos do História Santos, tudo certo? Hoje é o grande dia, né? Dia que Neymar viaja para Maceió, o retorno de Neymar, onde o jogador sabe que não pode mais se lesionar, porque senão ele coloca em risco, além da volta dele ao Brasil, né? Da qualidade dele em questão, né? Sobre fisicamente falando, né? Ele coloca em risco a participação dele numa Copa do Mundo. Chegou a hora do Neymar mostrar uma sequência e encarar de verdade a realidade do futebol brasileiro e a própria realidade. Vamos bater um papo sobre isso neste primeiro vídeo do dia. Já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha para os amigos para que eles possam chegar aqui e comentar. O Neymar agora embala? Você acredita também que se o Neymar sofrer qualquer outro tipo de lesão, ele coloca em risco a participação dele na Copa do Mundo do ano que vem? Ainda mais chegando o Carlo Ancelotti, aí, um novo treinador? Comenta aqui embaixo, tá? Porque eu entendo que o principal objetivo do Neymar neste exato momento é ajudar a livrar o Santos desta crise, né? O Santos está no fundo do poço dentro do Campeonato Brasileiro. Só não colocou o pezinho lá no fundo porque o Sport está com o pezinho lá no fundo. Então o Santos está com o pé no Campeonato Brasileiro nos ombros do Sport, né? Se o Sport de repente conseguir escapar, o Santos cai para o fundo. Então o Neymar é a grande esperança de um Santos mais forte, de um Santos mais sólido, da potencialização de outros jogadores com talento, como o Rolheiser, como Álvaro Barreal, como David Washington, o próprio Zé Rafael, que foi muito importante no Clássico, quando ele cansou o Santos, abriu muito espaço para o Corinthians, né? A potencialização de outros jogadores para que o Santos realmente se torne competitivo. O Santos já é um time mais organizado, a gente percebe isso nos 4 jogos do Kleber Xavier, mas não adianta organização, não adianta jogar bem um tempo só. O Santos não precisa jogar bem agora, o momento é de vencer. Só que antes tem a Copa do Brasil, que o Neymar sabe que começa no banco de reservas. A gente sabe que o Neymar é fominha, que ele quer jogar, quando ele está recuperado ele quer começar uma partida, mas o acordado são 30 minutos. E se o jogo estiver pegando fogo, por exemplo, com dificuldades para o Santos, o Neymar tem que entender que ele vai ter um limite para atuar e ajudar a equipe. Uma eliminação na Copa do Brasil, ela é catastrófica para o Santos, em termos de calendário, em termos de relação com a torcida e em termos financeiros. O Santos vive uma crise financeira muito grande, muito preocupante, né? Com o transferban batendo a porta aí por causa do Arouca de Portugal, por causa do Mônaco da França, do Jean Lucas, tem o Cuiabá também, o Pedro Caixinha cobrando o Santos. Olha só, né? Dessas que eu falei para vocês aí, a gente vê que foram 3 herdadas. Mas o Santos, de repente, vendeu o Jean Lucas para o Bahia e não repassou para o Mônaco. Enfim, tem uma série de coisas. Então o Santos precisa da Copa do Brasil para ir mantendo o fluxo de caixa, né? E principalmente para ir atingindo o objetivo de ir avançando o mais longe possível nesta competição. Tanto é que tratam a Copa do Brasil como decisão contra o CRB. O Santos na Vila Belmiro saiu no lucro por causa do Gabriel Brazão, que defendeu um pênalti no segundo tempo, evitando uma derrota do Santos. O Santos contra o CRB na Vila Belmiro, o CRB parecia que estava jogando no estádio Rei Pelé. Dominou o Santos. Agora, um Santos com o Neymar no banco, de repente podendo entrar, né? Talvez incentive, talvez potencialize um time que eu entendo que pode ser competitivo. Pode sim. Se ele já é organizado, ele pode se tornar competitivo. E ele precisa da cereja no bolo, que é o Neymar, que está retornando. Quem retorna também é o Guilherme. E eu torço para que o Guilherme, artilheiro do Santos na temporada, se eu não me engano, ele é o 4º artilheiro do Brasil, cara. Né? Só abaixo do Yuri Alberto com 10 gols. Que ele se recupere, que ele volte a jogar bem, porque a questão não quando eu digo que o Guilherme é um bom reserva para um clube que disputa a parte de cima da tabela na Série A, é por causa comparando com outras equipes. Mas se o Santos tem hoje, por exemplo, o Guilherme e não tem o Soteldo, e o Guilherme tem grandes chances de ser titular, mesmo voltando dessa lesão no quadril, eu acho que a gente tem que acreditar no Guilherme, tem que apoiar o Guilherme, né? É hora do apoio. O Santos não montou ainda o departamento de psicologia para tratar dos jogadores. O Guilherme foi buscar ajuda fora, com o pastor da igreja dele, né, com amigos. Então eu acho que a torcida do Santos
tem que entender que com bola rolando tem que apoiar o Guilherme. Tomara que o Guilherme volte a balançar as redes, volte a atuar em grande nível, né? Porque vai ajudar o Santos. Não pode ter eliminação na Copa do Brasil. É inegociável isso. Não dá para ter eliminação na Copa do Brasil, falando de calendário e financeiramente, porque senão o Santos fica só com o Campeonato Brasileiro e isso não é bom, porque aí a pressão aumenta também, né? De repente você avançando numa Copa do Brasil, você faz teu elenco reagir e acreditar que pode também arrancar no Campeonato Brasileiro, e é assim que funcionam as coisas. E com aquela cerejinha no bolo que é o Neymar. Neymar voltando e consciente, como eu abri o vídeo dizendo, Neymar, eu acredito que ele saiba que ele não pode mais ter lesões que o afastem dos gramados por 30 dias, 40 dias. Não dá mais, o Neymar não tem mais espaço para estas lesões. Eu canso de falar para vocês aqui que quem cuidou dele, Luiz Alberto Rozan, é um profissional de seleção brasileira, um profissional de alto nível, um fisioterapeuta de alto nível. Então, eu acredito na plena recuperação do Neymar. E conversando com muitos médicos, as lesões musculares são normais, naturais de quem vem de um período longo de inatividade, depois de uma cirurgia séria no joelho, né? O Neymar, desde 2023, ele não consegue jogar. Ele ficou 400 e tantos dias sem iniciar uma partida. Iniciou pelo Santos, jogou 7 em sequência, gradativo, uma só, 90 minutos. Está na hora do Neymar cumprir o calendário, o cronograma. Se é até 30 minutos, joga até 30 minutos, independente de como o jogo vai estar. Entra no período que os médicos te passaram, que o teu staff passou, que a comissão técnica entende que você pode render em alto nível, e nesse período tenta resolver junto com os companheiros. Também não jogue toda a responsabilidade nas costas do Neymar, como muitos querem fazer. Não dá só para jogar nas costas dele, porque ele é o maior salário do futebol brasileiro, porque ele é a maior estrela do futebol brasileiro, porque o Santos depende dele, a torcida deposita confiança nele, mas entendam que ele volta de uma lesão e ele sabe que ele não pode machucar, então ele vai ter um limite. Ele tem um limite. Aí depois tem o jogo contra o Vitória em Salvador, onde ele vai ter também outro limite. E olha só, o Barradão é um estádio com muitos problemas, assim, problemas que eu digo assim, o gramado não é aquele gramado bacana, tal, ele é propício para lesões, né? Então, tudo isso é estudado, tudo isso é mostrado para o Neymar, né? Então, o santista tem que ter a consciência de que quem estiver em campo tem que se tornar agora competitivo ao máximo, de não jogar bem, se não der, mas que a bola entre, a bola tem que começar a entrar, quando essa bola começar a entrar, não para mais, e aí você tem o plus, que é o Neymar. Mas o Neymar, nesse limite, não vamos depositar todas as fichas no Neymar, como a torcida faz, e eu converso com muitos deles, falando, o Neymar voltando, a gente volta também a ganhar, a gente volta a isso, volta aquilo, calma. Porque o Neymar sabe que ele não pode mais vacilar em termos de lesões de agora em diante. O Carlo Ancelotti, na próxima segunda-feira, se apresenta como técnico da seleção brasileira. O Neymar está numa pré-lista, né, para as eliminatórias. Não acredito que ele fique entre os 23. Eu não acredito. Para o bem dele, ele não poderia ficar entre os 23. Para o bem do Neymar, para uma sequência dele, para aí vir a Copa do Mundo de Clubes, o Super Mundial, e aí o Neymar tem mais um período para melhorar fisicamente, melhorar tecnicamente, taticamente, para se igualar aos companheiros em termos físicos, porque o Neymar não está no mesmo nível físico, né, dos seus concorrentes, dos seus companheiros, apesar deles estarem jogando mal. Então é algo gradativo. Claro que o Neymar é um ponto fora da curva, ele pode surpreender, numa única bola ele pode nos dar a vitória, enfim, se tiver chance, ele é caixa. Mas vamos ter paciência. O Neymar tem essa consciência que ele precisa ter paciência com ele mesmo, com a vontade e ansiedade que ele tem de jogar, com essa fome que ele tem de começar o jogo porque está recuperado, de ajudar. Calma. E Neymar, aprenda a jogar próximo do gol. Eu sei que você gosta de participar, você é um jogador muito inteligente, vem buscar a bola no pé do volante, sai distribuindo, gosta, sempre foi seu estilo isso. Desde quando era moleque, quando jogava pela beirada, vinha rabiscando, mas os tempos são outros e até pela sua preservação. E pela preservação tática do time, eu acho que você tem que ficar um pouquinho mais próximo do gol. Você tem hoje o Rolheiser, que é um cara que pode te servir legal, um Barreal, que é o cara que pode servir legal, né? E o Neymar próximo do gol tem mais chances de sucesso. É a minha visão, tá? Eu já ouvi outros técnicos que dirigiram o Neymar falando disso, né? Que a evolução do Neymar passa também por ele ficar mais próximo do gol. Vamos aguardar para saber como ele vai se dar contra o CRB, se ele vai realmente entrar, se o Kleber Xavier vai levá-lo e não vai utilizá-lo. Aí eu já acho um absurdo, vai levar e não vai utilizar.
O cara vai viajar, o cara vai concentrar, o cara vai pro banco e não entra, né? Tem que entrar, até pro bem dele, para readquirir o ritmo, independente de como esteja o jogo. Até porque ninguém vai aliviar para o Neymar. Ninguém vai aliviar para o Neymar. Ah, pô, o cara pode salvar a gente na Copa do Mundo, não vamos bater, não. Os caras vão bater, os caras vão chegar junto. Cabe ao time proteger e o Neymar se proteger também. E saber cumprir um cronograma para voltar ao ritmo legal. Eu entendo dessa maneira. E o que você entende, eu tô lendo aqui no comentário. Valeu.